Bem, tragédia anunciada. Do jeito como o transporte coletivo urbano de Curitiba está sendo conduzido, né, onde o que importa é, vamos dizer assim, organizar o esquema, a banca, sei lá o que, algo que um dia a gente vai saber melhor, né? O fundamental é nós termos um sistema que dê lucro, e muito lucro aos empresários, né? E uma maneira de o sistema dar lucro é servir de forma precária a população. Enquanto que para automóvel, né, o motorista tem que usar cinto de segurança, airbag, as crianças têm que ter cadeirinha, né? Tem uma série de restrições e cuidados técnicos. Um transporte coletivo, até pelo tamanho do ônibus, que pesa mais de 20 toneladas, é gigantesco, né? Nós simplificamos tudo isso e as pessoas acabam sendo transportadas sob o risco e na dependência de cuidados dos motoristas. Só que esses cuidados estão sendo relaxados aos poucos. Nós vemos o edital do transporte coletivo urbano de Curitiba e o que aconteceu, né? É que resolveram aumentar a velocidade média, né? O fundamental é que os ônibus tenham um desempenho que viabilize o lucro, né? Uma tarifa suportável, mas sejam explorados, né, pelas concessionárias, e o ideal é que a Urbs não atrapalhe. A fiscalização seja a menor possível, ninguém incomode. Só para vocês terem uma ideia, quando o prefeito Décio Lima assumiu a prefeitura de Blumenau, nós tivemos a oportunidade de assessorar o secretário lá da CETERB e determinamos a troca de quase metade da frota, porque não tinha condição. Agora está aí. A culpa é do motorista, vamos dizer, no fim, que é falha humana, né? Os sindicatos não vão fazer nada, porque normalmente estão no bolso dos empresários. Aliás, o Brasil arrumou uma simbiose mortal entre sindicatos e grupos econômicos, e o resultado é esse país, vamos dizer assim, cada vez pior do ponto de vista de respeito ao ser humano. Então, esse acidente de ônibus, né, talvez é o primeiro cinematográfico, é o primeiro que dá mídia assim tão forte. Outros quase acidentes já aconteceram. Eu vi na frente ali do shopping estação, 2 ônibus batendo de lado, barulho forte. Por sorte o motorista não perdeu o controle do veículo e bateu de raspão no terminal, sei lá o que, isso no ano passado. E tivemos o acidente da pessoa que caiu do ônibus, morreu, foi atropelada. E acidentes tenebrosos, né, em que os ônibus acertaram automóveis, matando jovens, né, entre eles o filho de um amigo meu, ali na André de Barros, ali por ali. Então, André de Barros, não, Visconde de Guarapari, no centro. Está na hora, gente, de entendermos que o transporte coletivo é extremamente importante. E isso não significa viabilizar o transporte coletivo a qualquer custo.
Ele tem que oferecer qualidade, segurança, dignidade. E para isso é fundamental que exista subsídio. Nós temos que viabilizar o subsídio. Nós temos que viabilizar uma forma de apoio. E Curitiba tinha isso. Nós temos o pagamento por quilômetro, a frota pública, o custo da URBS não caía sobre a tarifa. Isso nos anos, quando Requião foi prefeito. Foi o modelo que ele entregou ao sucessor dele. Aos poucos esse modelo foi destruído. As empresas eram permissionárias, porque se a frota é pública, nós podemos ter 500 empresas. Nós desconectamos a ideia do capital com a ideia do serviço. Que, de fato, o transporte coletivo urbano é um serviço, e não é um serviço tão complexo assim. Então a questão toda é qualidade, é segurança. Nós precisamos avançar nesse sentido, assim como estudar urbanismo, a maneira de fazer as cidades, de modo a que as pessoas não tenham que viajar para poder trabalhar, etc. E, finalmente, é fundamental que os responsáveis por essa área tenham competência técnica. Não tem sentido ver um livreiro cuidando de uma diretoria da URBS, ou outro lá, um político que nunca administrou nada que preste tocando a URBS. Está na hora da gente ter gente competente, competente mesmo. E aqui em Curitiba existe esse tipo de gente. Por que o prefeito escolhe tão mal os seus executivos? Acordo político? Porque é companheiro, ou palavrinha cretina que a gente ouve, nos meios políticos. Companheiro é para virar assessor, aspone, agente político. Agora criaram aqui no Paraná a figura do agente político. Então cria o agente político privilegiado. Paga uma fortuna, deixa ele morar em Camboriú, ou aí nas praias do Paraná, ou quem sabe até na Europa, mas não atrapalhem. Nós precisamos de gerência técnica, e aí o CREA precisa se manifestar. Onde é que está o CREA nessas horas? O CREA só serve para analisar acidente. Bem, imaginamos que agora o CREA designe uma comissão entre os seus companheiros para ver isso aí. Nós precisamos evoluir, gente. Século XXI é um século de megacidades, cidades gigantescas como no passado nunca se imaginou. Novas tecnologias, novas formas de gerência. Não podemos repetir modelos dos tempos do vovô. É fundamental que a gente tenha atenção pelo povo. O povo merece respeito. Os acidentados aí são trabalhadores, são pessoas dignas, sérias, não são fantasmas, não são agentes políticos. Se fosse, agora nós teríamos manchetes aí muito maiores. Porque quando alguém da corte é atingido, esse vira até campanha nacional. Nós temos que ver o povo brasileiro a ele tem sido dado pão e circo. Está na hora de dar trabalho, serviço e dignidade numa condição séria, que eduque e não deseduque. Está na hora, gente. Vamos ter eleições. Votem com consciência, votem certo.